Bora, galera, boa noite. Fala, Andrezão, meu brother, my friend. E aí, meu querido, tudo jóia? Porra, olha, primeiro a entrar na minha live, Boca Belo, meu professor aí, grande Boca. Galera chegando aí, turma. Ó, o Thiago Noronha. Fala, Thiagão. Gostou do boné, né, Fábio? Eu sabia que tu ia gostar, cara. Contribui aí também um pouco, Fábio. Eu sei que você é um profissional da área da genética aí. A gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária e a genética tem tudo a ver com isso, né, cara? Ó, o Américo chegando por aí também. Bom, turma, tô esperando aqui a Júlia entrar. A Júlia Sestes é a nossa convidada de hoje no Papo com o Expert, tá? E vamos lá, se pra ela entrar aqui eu já vou convidar ela. Só me confirme aí, turma, sobre o som. Tá legal o somzinho aí? O áudio tá bacana, tá dando pra ouvir legal? Dá um joinha aí. E já vamos começar. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ah, Júlia. Ela ainda não tá aqui. Tá aqui. Pá, galera, hoje a gente vai falar bastante coisa aqui, bem interessante, sobre a pecuária de corte. Julia entrou. Olha ela aí. Oi, Julinha. E aí, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Tudo, obrigada. Eu que agradeço estar aqui hoje. Que massa, show de bola. Galera, então vamos nessa. A turma já deu o ok aqui, que o áudio tá bacana. Tem gente entrando aí na nossa live, uma galera que já é do meio também aí. É, e vamos, que tem muito assunto aqui pra gente discutir hoje, Júlia. Bom, vamos lá, né? Boa noite a todo mundo aí, boa noite aos que estão chegando agora. Essa é mais uma live. Opa, Antônio Sestes, olha aí. Convidado de honra. Convidado de honra. Parabéns aí. Um abraço, Antônio. Então, turma, a gente está indo para mais uma live, né, do nosso quadro Papo com Expert. E queria, como eu já falei, agradecer aí a tua disponibilidade, tá, Júlia? Estar com a gente aqui hoje, bater esse papo, falar sobre um assunto que é de extrema importância, que a gente tem visto que está tomando cada vez mais proporção, né, no contexto da carne e tudo. E um abraço, Antônio. E assim, o que é o Papo com o Expert? Só para você ter uma ideia, e quem está chegando agora também, seja os seus seguidores ou quem ainda não conheceu aí, que está na minha rede, o Papo Expert é trazer pessoas que têm uma certa especialidade, uma boa experiência com algum assunto que está diretamente relacionado ao churrasco, né? Falar de carne de qualidade hoje, os programas de qualidade, com todas as suas especificidades, é falar de churrasco, né? Cada vez mais o consumidor tem levado a sua régua, tem buscado no mercado produtos que tenham características específicas, como o tal do marmoreio, como a tal da maciez, né? Isso já determina, de certa forma, o que é qualidade, né? Quando a gente fala de carne de qualidade, para essa finalidade do churrasco. Isso são características que se busca hoje. E tudo isso exige de um monte de cuidados, né? De atenção, de requisitos aí. E é o que a gente vai falar hoje aqui. Então, o Papo Expert é isso. É trazer especialistas para falar sobre um assunto específico relacionado diretamente ao churrasco, que é a nossa praia. É a minha praia especificamente. O Antônio falou aqui, o assunto é instigante e determinante para a qualidade da carne. É isso aí, Antônio Sérgio. Você, mais do que ninguém, é a grande referência hoje aí nesse mercado. Quem não conhece a Bife Passion, quem não conhece a história também. Então, putz, sensacional. Tem você aqui, inclusive, comentando aqui e validando a nossa live, né? Validando o nosso papo aqui. Então, Júlia, vamos lá. Para a galera te conhecer um pouquinho, conta um pouquinho aí, rapidamente, se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória no mercado, nesse contexto da carne de qualidade, e a gente vai avançando dentro daqueles tópicos que a gente elencou, né, que seria uma sequência mais lógica para falar sobre todo o tema. E no meio do caminho Uhum. vão vir perguntas aí, eu quero que a turma participe, tá, gente? Coloca as perguntas, eu estou de olho aqui e vou anotando tudo, beleza? Fica à vontade, Júlio, o espaço é seu. Perfeito, Moisés. Primeiro, obrigada para os meus seguidores que estão aqui, para os meus amigos, para o meu pai que está aqui hoje. Primeiro, vou apresentar o Moisés para vocês. Ele é um dos grandes entendedores da carne hoje, não só de como fazer a carne, da churrasqueira, da grelha, dos cursos, mas tecnicamente falando. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer estar trabalhando junto com você em mais esse projeto. Então, É isso obrigada aí. mesmo de coração. Vamos falar Eu acho sobre que isso tudo aí que a também. gente exatamente. Eu acho que tudo que a gente puder levar de conhecimento para as pessoas é gratificante para o lado de cá. Então, conta comigo, é um prazer estar aqui.
Obrigado para quem já entrou, quem está entrando, quem tá acompanhando a gente nesse momento. É, falar um pouco de mim até aqui, eu acho que a minha maior referência é o meu pai, e ele está aqui participando com a gente hoje. Legal. Acho que eu nasci ali agarrada na calça dele, no curral, no meio do gado, então desde muito cedo eu acompanho essa parte da pecuária, acompanhei a evolução dela até aqui, né? Então quando a gente fala de pecuária no Brasil hoje, eu acho que vem dois lados que estão muito, vamos colocar em foco, que é a carne de extrema qualidade e ainda uma pecuária extensiva. Então, sem dúvida alguma, o meu pai é o meu maior incentivador em buscar a produção de uma carne de mais qualidade. Legal. Então, sim, trabalho ao lado dele há bastante tempo na fazenda, nos projetos que a gente tem juntos. Dentro do projeto da fazenda, a gente tem um projeto da Bifação, que hoje eu não estou mais diretamente à frente dele, mas que ele continua e é um projeto de extrema qualidade. Putz, Dentro do projeto da como? nossa fazenda, a gente vai entrar um pouquinho depois nesse detalhe, mas tem ali a linha do OBA, né? A gente acompanha esse trabalho do Oba Reserva. Quem não conhece a rede do Oba, é uma rede de hortifruti que já está aí em grande parte do Brasil, tem em São Paulo, tem aqui em Brasília, tem em alguns estados. Então, parte desse projeto sai lá de casa também. Então, Que toda massa. essa base que eu venho aí, que a gente traz junto com a gente, hoje eu consigo acrescentar, trabalhando junto com a equipe do Açougue 61, que é daqui de Brasília, que também tem uma fazenda, tem um projeto de carne legal, tem um projeto de qualidade. Então, eu acho que toda essa base que eu trago de família, hoje eu consigo, de certa forma, levar e agregar aí a outros projetos, outras pessoas, buscando sempre essa melhoria da carne, né? Então, quando a Sim, gente fala da carne de qualidade, a gente vai voltar aí, falar um pouquinho com calma de cada tópico, mas a gente vai entrar em sustentabilidade, a gente vai entrar em bem-estar animal, a gente vai falar um pouco sobre raças, manejo, nutrição. Acho que são sim. vários pontos, vários pilares importantes, né, para a gente ter o resultado. E aí a gente falar de marmoreio, ou de maciez, ou de coloração, ou de cor de gordura. Vi que já teve algumas perguntas nesse sentido, né? Exato. É, Mas acho que é bastante assunto, então a gente não vai poder talvez aprofundar tanto em cada um. Então, claro. pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida específica, alguma coisa pontual, perguntem, troquem ideia com a gente. Estamos aqui para bater esse papo mesmo, para tirar qualquer dúvida e levar um pouco mais de conhecimento. Legal, Júlia, bacana. Uma bela apresentação, acho que resumiu muito bem aí o teu papel no mercado, a tua experiência aí com as marcas que você trabalhou, com o próprio projeto familiar seu também. E é isso, ó, o Fábio entrou aqui agora, o Fábio é um queridão, um dos organizadores aqui do Taste, né? O Taste vai rolar em maio agora, nos 2 primeiros finais de semana, e lá também teve muita carne de qualidade, eu fiquei responsável pelo Fire Pitch. E Fábio, tamo junto aí de novo mais um ano, se Deus quiser. Fábio, um grande abraço, cara. E, Júlia, legal, legal o que você falou. O que eu vejo hoje, assim, a gente vai falar bastante de coisas que permeiam, né, a carne, né, mas que são determinantes para a qualidade desta. E quando a gente olha para o mercado, assim, olha um pouco para trás, eu como faço churrasco há muito tempo, sempre fui muito entusiasta, hoje eu sou um profissional e busquei, né, e optei por trabalhar nesse mercado, não tem nada a ver com a minha formação, enfim, mas a experiência e a curiosidade também, como você, o interesse, a disciplina por buscar novos conhecimentos, isso me colocou cada vez mais assim no cerne da coisa. E quando você faz um comparativo, a gente olha para o mercado da gastronomia, né? A gente teve, assim, o seu Antônio pode até me corrigir aí, que ele tem muito mais tempo que a gente nesse mercado da carne de qualidade, mas o fato é que eu vou chutar aqui tranquilamente, com base na minha experiência, há uns 8, talvez 10 anos, você tinha muito aquela visão da carne brasileira, né, como um insumo, né, e não como um produto. Então, assim, na gastronomia. Então, na alta gastronomia, principalmente na gastronomia internacional, se buscava a carne brasileira para poder ser um ingrediente, né, e não um produto. Então, assim, o picadinho lá da França, o picadinho de não sei aonde, a carne de panela de não sei aonde, tinha na carne do brasileira a sua matéria-prima, né? Por quê? Porque era em abundância, um preço talvez interessante. E quando a gente começa a trabalhar a genética, começa a trabalhar os programas de qualidade, a cria, todas as etapas, né? Começa a cuidar de todas as etapas desse processo, a gente viu nossa carne subir de nível, né? Se elevar, né? E aí a qualidade, como eu te falei no começo da live,
e tem uma pergunta, inclusive, sobre isso. A qualidade está muito atrelada às características que nós, consumidores, buscamos. Então, eu busco no churrasco, quando eu falo, putz, eu quero um churrasco. O que é um churrasco legal que surpreende? É quando a carne é macia, quando a carne é suculenta, quando a carne tem marmoreio, quando tem sabor. Então, essas características a gente foi trabalhando cada vez mais e o que colocou nossa carne em patamares superiores. Projetos como a Beef Passion, projetos como o BBQ Secret, entre outras marcas, já estão aí no mercado, mas aos poucos foi ganhando espaço. E aí, cara, você vê que hoje a carne ela é protagonista, né? Ela tá ali, cara. Ela de fato virou um produto, inclusive, para exportação, né? Assim, então, é uma parcela pequena, mas alguns food service hoje fora que busca a nossa carne, talvez encontre até uma qualidade superior à carne argentina, à carne uruguaia, né? Talvez a gente não tenha a oferta que essas pessoas, que esses países têm, mas nós temos carne até superiores a deles, entendeu? Então a carne realmente ela ganhou o seu espaço e está ganhando cada vez mais. Hoje está acontecendo a Expo Meat lá em São Paulo, né? Que nada mais é do que uma feira, né? Para trabalhar a perspectiva, né, da produção de carne de qualidade no Brasil, buscando a questão dos avanços e dos desafios, né? Ou seja, desafiador, né? Trabalhar nesse setor por conta dos preços, está tudo atrelado ao arroba ainda, então a gente vê a carne como commodity, mas quando a gente vai para esse tipo de mercado, você busca bonificação, tem a questão do custo, tem a oscilação, tem o mercado externo, enfim, é muito desafiador, né? Para vocês que produzem, para os produtores e para quem está em toda essa jornada, né? Nessa cadeia. Então, a carne realmente ela está se tornando algo muito relevante e o consumidor está percebendo isso. Eu falo sempre que a régua ela nunca baixa, né? A gente saboreia um corte diferente, um corte proveniente desses programas e você, cara, eu posso não conseguir comer isso todo final de semana, mas no meu churrasco vai ter que ter um percentual de carne advinda desses programas, né? Com essas características, né? Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui agora está relacionado diretamente a isso. O que você acha, assim, no contexto geral, né? O que você acha que é determinante para a gente continuar avançando, né? Para que a nossa carne continue sendo destaque, para que a gente continue buscando essa melhoria significativa e colocar a nossa carne no patamar de outras que até então eram as melhores, né? A gente sempre falava, pô, a picanha australiana, a picanha argentina. Cara, hoje eu não troco uma picanha da 61, por exemplo, eu não troco uma picanha da Passion para esse tipo de carne, né? Por esses Uhum. cortes que a gente sempre considerou ser os melhores. Então, assim, para resumir bem, para a gente entrar nesse tema, o que você acha assim, que é determinante para isso? Né? Aí você pode elencar isso aí, a gente já vai explicando na sequência aí. Legal. A gente vai pontuar algumas coisas, mas eu acho legal complementar o que você falou. Nessa questão da carne hoje do Brasil, a gente tem programas no Brasil que são superiores do que programas fora daqui. Então, eu não acho Exato. que é só hoje o país tal cria bem, ou o Brasil cria bem, a Argentina é melhor, ou o Uruguai, uma picanha uruguaia. No Uruguai, ele tem também carnes incríveis, mas Isso porque é ele legal. tem lá dentro bons projetos, entende? Como ele Bacana. também tem projetos que não são legais. Então, não é muito sobre o país, e sim como você faz o seu projeto. E aí, claro, quando você traz o país, você vai trazer as raças que são mais adaptadas àquele país. Você vai trazer o paladar daquela população. Porque uma coisa que é incrível para o paladar brasileiro pode não ser incrível para um paladar de um argentino, Claro. até que o do argentino, vamos colocar assim, é parecido com o nosso, mas é fácil a gente comparar isso, por exemplo, com um animal que está super na moda, que quando o pessoal conhece como Kobe beef, o pessoal conhece como Wagyu, que é a raça, né? Que é um boi japonês extremamente marmorizado. É uma iguaria. Só que o brasileiro, ele teria dificuldade em comer as nossas 400, 500 gramas que a gente come no churrasco de um Exato. Que é animal agora. extremamente marmorizado. Então, por Exatamente. quê? Porque não é o nosso paladar. O japonês, ele querendo ou não, ele come ali um sashimi, dois, três, quatro, cinco, são pequenas porções. O brasileiro não tem esse hábito. Então, eu acho que antes da gente pensar, putz, qual país produz melhor, produz para quê? Para quem? Boa. Sabe? Qual é o projeto? Então, quando a gente volta um pouquinho para esse olhar, né? A gente entende que aí a gente começa a falar de raças, aí a gente começa a falar do que você quer, o que é qualidade para você. Tem Exato. pessoas que para a qualidade é a maciez. A pessoa que quer a maciez como qualidade, ela não precisa de uma raça que necessariamente traga o marmoreio. Mas, pô, não, tem pessoas que querem um sabor extremo. Aí, legal. Aí o marmoreio pode acrescentar, desde que a nutrição desse animal tenha sido feita da melhor forma. Senão, também ele vai ter um teor de gordura, uma qualidade de gordura que você não quer, sabe? Então, assim, qual é o seu objetivo? Seja como consumidor ou seja como criador. E aí a gente volta e a gente vai voltar ali
o passo que eu acho que é uma base, né? Que independente do seu projeto, independente da sua raça, a gente vai trazer um pouco da sustentabilidade, que é de extrema importância, não só porque é um assunto que está em foco, porque cada vez mais a pecuária está sendo cobrada, porque sim, tem o desmatamento? Tem, o boi emite gás? Emite. Então tem uma série de questões que existem, então a gente tem o poder de escolha de fazer melhor, vamos colocar assim. Então hoje, Sim, se você parar para pegar a pecuária, vamos falar do Brasil, que hoje a gente está aqui, a produtividade, a quantidade de área que hoje a gente usa para produzir um animal, ela é muito menor do que há 10 anos, do que há 20 anos, do que há 50 anos entendi, naquela pecuária extensiva. Então, entendi. você consegue hoje, com muito menos área, ou seja, um menor desmatamento, produzir animais de mais qualidade, com mais quilos de carne Legal, naquele período, entendeu? Então, entendi. quanto isso impacta no meio ambiente? Aí você volta um pouco mais. Para você ter uma pecuária hoje de qualidade, você precisa cuidar do solo, porque você precisa de um bom capim. E aí você cuida do solo. Hoje, se você pega um pasto e faz análise de solo, que é uma análise ali de uma profundidade de terra para ver como estão os nutrientes daquele solo, um Hum, pasto bem cuidado e bem manejado de pecuária, ele é muito mais saudável do que um solo que nunca foi manejado, porque você agregou hum, aquele solo. Então, peraí, então eu entendi. estou melhorando a terra. Além de não degradar, eu melhoro. E eu melhorando a terra, essa terra me dá um melhor capim para ser uma melhor alimentação para o meu animal. Meu animal com uma alimentação melhor, ele vai produzir mais carne, carne de mais qualidade. Então, quando Exato. você para pensar, você volta e vem literalmente do solo, sabe? Dali do começo, da terra, não é modo de dizer, é real, porque vamos pensar que a Entendi. gente vai colocar a nossa matriz ali. Então, o meu melhor solo para receber uma matriz, onde essa matriz precisa se alimentar com todos os nutrientes necessários para ela gerar aquele bezerro da melhor forma. Um bezerro sendo gerado bem nutrido, num pasto legal, numa forma com um bem-estar animal legal, que a gente vai entrar já já nisso daí, pô, Sim, a chance dele nascer já com o peso que você quer, com as características que você quer, para mais rápido ele chegar num resultado de carne de qualidade, é muito grande. Então, às vezes a pessoa confunde e fala sobre raça. Se eu pegar essa raça aqui, é melhor do que a raça A, é melhor que a raça B. Não necessariamente, dependendo do seu objetivo e dependendo de como esse animal foi criado, sabe? Então, eu acho que a gente sim. volta um pouco, quebra um pouco o paradigma ali de é bom porque é da raça tal, e sim, é bom porque é bem cuidado. E aí é bom, Legal. bem cuidado para qual objetivo, sabe? Legal, bacana. Acho que você tocou num ponto interessante também, que são essas polêmicas, né, que envolve é, essa questão ambiental. E é pura falta de informação, né? Na verdade, a informação está aí, né? As pessoas que criticam é que elas não buscam a informação, né, para poder se inteirar dos assuntos e Eu discutir acho os que tem, temas, né? eu acho que tem duas coisas que são assim legais da gente falar, que é sim, existe a pecuária que não faz um bom trabalho. E a gente não Sim, pode fingir que não, e ela legal. existe. Como Pode fechar existe os no olhos para mercado, isso. não pode, porque como existe no mercado da moda, indústrias que não fazem bem feito. Como em qualquer Exatamente. mercado produtor, existem pessoas que fazem bons trabalhos e existem pessoas que não fazem. Então, a partir do momento que você está disposto a fazer um bom trabalho, seja na pecuária, seja no mercado da moda, seja no mercado que for, existem caminhos e cada vez mais pessoas acham esses caminhos ou são exemplos para esse caminho, sabe? Então, a Sim. pecuária, no modo geral, no Brasil, pode ser nociva? Pode. Se você não cuidar do solo nessa pecuária extensiva de uma forma ruim, onde seu animal não é bem cuidado, sim, isso não é um projeto legal. Mas espera aí, tem uma forma de fazer um projeto legal. Eu vou cuidar do solo, eu vou replantar, eu tenho uma área de preservação mínima, eu tenho uma área de mudas nativas mínimas, sabe? Eu tenho um bem-estar legal, eu tenho uma nutrição interessante. Então, peraí, existe uma forma de fazer uma pecuária legal diferente do que foi feito até então, sabe? É uma evolução, né, Olha, Moisés? Eu acho que a gente está aqui para evoluir em todos os processos e a pecuária é mais um braço disso. com certeza, Júlia. E assim, o que se percebe hoje, você que está no meio pode confirmar isso, é que quando o pecuarista, por exemplo, o produtor, ele busca essas melhorias, ele acaba gerando uma economia, ele acaba gerando uma qualidade, ele acaba contribuindo favoravelmente para o contexto, né? Do seu próprio contexto. Exatamente. Ou Eu seja, acho que tem talvez pessoas até. que às vezes a gente tem uma impressão errada de pensar, se eu der um bem-estar melhor, ou se eu cuidar do meu solo, eu vou colocar esse dinheiro aqui, então eu É, estou perdendo dinheiro. Não, não, ao contrário. Você está investindo esse dinheiro aqui para você ter um retorno maior lá na ponta.
sabe? Porque quando você junta esses pilares que a gente está falando, de um solo bem cuidado, junto com uma sustentabilidade, junto com o bem-estar animal, e a raça, barra manejo, nutrição adequada Sim. para o resultado que você busca, a chance de no fim desse processo você conseguir um resultado positivo, ela é muito grande. E cada Legal. vez mais o mercado cobra e o mercado tem espaço para bons produtos. E cada vez mais o mercado não aceita mais qualquer produto, Exato. sabe? As pessoas que buscam só preço, elas existem e vão continuar existindo, mas eu sinto que a proporção delas vai diminuindo, porque é o Tá. que você falou, nosso paladar, ele não volta. Então, nosso paladar, você começa a ter um produto de mais qualidade no seu dia a dia, é muito difícil você se sentir feliz com um produto inferior. Sim, Então, você vai buscar, sabe, essa evolução e é natural. E aí você fala, pô, Júlia, é mais legal. Só que aí fica uma carne cara. Depende. Você tem é. projetos que a carne não necessariamente é cara, e aí, junto com isso, você tem um animal bem cuidado que ele vai produzir todos os cortes com qualidade. Então, você não precisa comer a picanha. Você vai comer um acém, que hoje está na moda você chamar de short rib, que para quem não sabe é o miolo do acém, de extrema qualidade. E hoje você É uma encontra esse qualidade. acém de extrema qualidade de 50, 60, 70 reais o quilo em algumas Exatamente. casas de carne, sabe? Exatamente. Então, e é de extrema qualidade. Aí hoje a gente fala do shoulder. O pessoal no Brasil tinha essa questão de, eu não como paleta, mas eu vou nos Estados Unidos e eu como shoulder. Não, É, pera, é o mesmo corte, sabe? é, É uma questão cultural. Nos Estados Unidos é shoulder, mas se você parar para pensar, é o mesmo corte que a gente tem aqui. Desde que esse shoulder vai ser bom se esse animal tiver sido cuidado dessa forma. Senão, sim, esse shoulder pode ser duro e teria que ser uma carne de panela. Então, eu acho que é muito olhar o macro, sabe? com certeza. Você falou um ponto interessante, porque a gente percebe que essa mudança ela demora para acontecer, obviamente, né? Essa mudança de cultura. Então, assim, a gente está acostumado realmente há muitos anos de pecuária, de indústria, com uma carne extremamente dura, né? Até por conta da característica do nosso gado. Então, você tinha realmente cortes pontuais para levar para essas ocasiões do churrasco, né? E aí realmente você tem uma demanda maior por esses cortes, você sobe, né? A oferta sobe o preço e baixa dos Uhum. demais. Então, assim, até esse trabalho que a gente faz, né? De educar a galera, de apresentar para a galera o boi por completo, simultaneamente a isso, na medida que a indústria vai se melhorando, né? Vai buscando essa qualidade. A gente tem um animal superior, e todo ele, obviamente, que não existe uma carne de segunda e uma carne de primeira num boi único, então é o boi de primeira ou o boi de segunda. O que eu acho que acontece é exatamente isso. A gente vai ter uma mudança gradativa de cultura, onde as pessoas daqui a pouco elas vão olhar para o boi como um todo, para o churrasco, né? E aí você vai ter talvez esse equilíbrio de preço. A picanha vai É, baixar o porque valor, os é outros vão porque subir e você vai ter um equilíbrio ali, né? exatamente, se a gente parar para pensar, antigamente ou até hoje ainda é feito, né, dependendo da região, você pega um animal, vamos pensar assim, agora entrando um pouco na parte de raças que a gente tem aqui no Brasil. O animal que é mais comum no Brasil é o Nelore, porque ele é um animal mais rústico, mais adaptado aqui. Aí você solta esse animal num pasto grande, onde ele tem pouca oferta de comida e onde ele tem água em distâncias longas. Esse animal, necessariamente, ele vai ter que andar muito para consumir a É, comida necessária e a água necessária para o dia dele. Ele andando muito, ele vai endurecer. Os cortes dele que não vão endurecer são cortes que ficam em regiões específicas, por exemplo, a picanha ou o filé mignon, sim, ou dependendo da sim, fraldinha, legal. Só que aí, a partir do momento que você põe uma quantidade de capim numa área para esse animal, onde ele não precisa andar muito, onde a água está próxima dele, onde ele tem uma sombra para descanso, esse animal, ele come, ele bebe água e ele deita e rumina. Ele não anda mais o dia inteiro. E aí, a partir do momento que ele para de andar, ele para de endurecer. sim, E aí você tem cortes que antigamente eram duros e agora eles não são. E às vezes até mais saborosos, dependendo da região e da irrigação exato. sanguínea, né, daquela Sim, região. A gente tem sim, acompanhado aí nesses cortes de qualidade, quando a gente fala dos cortes do dianteiro, que antigamente eram vistos sempre como um corte de segunda, sim. e hoje você vê que não são e na verdade às vezes até melhores do que alguns cortes do traseiro ou cortes tradicionais, né? Putz, Porque esse eu já animal foi considero. criado de outra forma. Exatamente, porque esse animal foi criado de outra forma. Mas fala, legal, mas o Nelore ele não é uma raça de carne de qualidade. Não, pera, o que, que significa ser uma carne de qualidade? Eu acho que até surgiu Exatamente. essa pergunta, né, do Surgiu, nosso nas caixinhas surgiu. lá. Vamos responder ela? Vamos responder ela? Vamos já responder. O Eu que acho é que de assim, fato uma carne de qualidade? O Luiz perguntou. É nessa linha que você falou aí. exatamente, o que que é? Mas primeiro assim, qual é o seu objetivo com essa carne?
Eu acho que você volta um passo, sabe? A carne de qualidade para mim pode ser diferente do que é uma carne de qualidade para você. Tem pessoas que a carne de qualidade precisa ser uma carne extremamente magra, que não gostam de gordura. Tem pessoas que já gostam de carne extremamente gordurosas. Tem pessoas que gostam da carne que você corta com a colher. Hoje tem um monte de vídeo no Instagram, sei lá, TikTok, onde as pessoas É, cortam a e, carne com colher. Tem e pessoas hoje, que não. Júlia, só te cortando, hoje tem um consumidor que Imagina. gosta das duas, né, cara? Ele gosta da carne magra de segunda a Exatamente. sexta e de ser sábado e domingo ele gosta da carne mais gorda, entendeu? Exatamente. É o Então, o que que é churrasco, uma né? carne de qualidade? Depende. Ah, então peraí, mas vamos falar numa base? Hoje, quando as pessoas chegam na loja, ou chegam, conversam com a gente, ou te procuram, falam, ah, Moisés, o que é uma carne de qualidade? Atualmente, nos churrascos, as pessoas têm buscado carnes que têm marmoreio e que são macias. E que Então, são basicamente, macios. hoje a gente tem É. dois, né, dois pilares quando a pessoa procura essa carne. Tem Então, um terceiro pensando pilar no. que eu falo que é a responsabilidade do churrasqueiro, que é a suculência, né? Senão você pode acabar com É, tudo se você não souber é, fazer o steak, né? exatamente. Então, esse Aí a gente terceiro traz uma pilar é por característica, nossa conta, Júlia. Mas uma responsabilidade os nossa. dois estão dentro É, da mas vamos, cadeia mesmo. exatamente, estamos colocando dois assim para ser bem básicos, né? Aí Uhum. quando você fala dessa parte do marmoreio e da maciez, sim, você tem como agregar essa questão de, ó, o Antônio está complementando aqui as nossa É isso conversa. aí. É Aí. isso. Mas eu acho que você tem a condição de agregar o sabor, a maciez, vamos colocar assim para o churrasco. Ah, Julia, mas e aí raça? Legal, o Nelore então é uma raça ruim? Não, o Nelore, inclusive hoje, em todos os projetos que eu trabalho ou que eu já acompanhei, ele é de extrema importância, porque a gente usa ele como base para agregar qualidades de outras raças. Sim. Então, o Nelore, pela rusticidade dele, pela questão materna dele. O que que é uma questão materna? Pô, o cuidado que a mãe tem com o filho. Então, a habilidade materna que a gente fala dessas matrizes, né? Isso é extremamente importante. Então, hoje, você tem ali no Brasil muitas áreas grandes que às vezes são regiões pô, que tem onça. É comum isso. As pessoas às vezes acham que não, acham que a carne vem ali da prateleira, mas não, tem onça nas fazendas. Uma mãe Nelore, ela protege o filho muito melhor do que uma mãe Angus, por exemplo. Aí Sim. você fala, Júlio, sério? Sério. Isso é uma habilidade materna. A quantidade de leite que ela dá é extremamente importante. Então, peraí, você pega a qualidade das duas raças, aqui agora a gente está falando do Nelore e do Angus, ou do próprio Wagyu, ou do próprio Hereford que o pessoal usa hoje, ou do Akaushi que o pessoal usa também no Sim. Brasil. Então, a gente tem algumas linhagens, mas que se você pegar os projetos de qualidade no Brasil, eu não vou te dizer 100%, Tá. mas mais de 80% usam Nelore como base. Então, o Como base. Nelore é uma raça incrível. Ninguém está falando mal do Nelore, não. Agora, o Nelore puro, ele tem condição de dar o mesmo marmoreio de um Wagyu, de um Akaushi? Hoje, ainda não. Existem programas de melhoria no Nelore, para o Nelore sim também ser uma carne marmorizada. Alguém até escreveu aqui a linhagem do Golias, É, por o exemplo. Fábio Garcia colocou aqui, ó. Temos algumas linhagens dentro do Nelore Exatamente. com muito marmoreio, porém não são tão eficientes. O Fábio trabalha na ABS, que é uma empresa de genética. Perfeito. Enfim, A ele gente citou compra aqui da a ABS, que linhagem você do tá com esse Golias. boné aí. A gente É, usa sementes de lá também. A ABS é um grande parceiro nosso. Eles têm uma gama de sêmen aí, enfim, que dá para atender o Brasil todo. Mas é exatamente isso. Então, o Nelore também está melhorando, mas o Nelore ele não foi criado para ser uma raça extremamente marmorizada. Ele foi criado para uma raça rústica, uma raça de trabalho, uma raça que aguenta, né? Então, sim, a gente pode melhorar ele? Claro, como a gente pode melhorar qualquer coisa. Como o Wagyu é extremamente delicado para viver no Brasil, porque você pega ali na região dele do Japão, é uma região completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, de clima, vamos pensar lá, você não tem carrapato, você não tem é, outros, é. esqueci o nome da palavra, mas outras variáveis que atrapalham o crescimento dele. Lá, como neva muito, na época de neve, você corta todo o ciclo dos parasitas. Aqui no Brasil, não. Você não tem um período de Não, neve grande, você não tem um período de frio intenso, então você não corta os parasitas, sabe? Então, o animal de lá não está acostumado a ter resistência que o animal daqui precisa. Então, se você é. simplesmente coloca ele aqui, ele não vai produzir uma boa carne, porque ele não vai viver bem. E para o animal produzir uma boa carne, ele precisa viver bem. Então, Sim. peraí, como eu faço para pegar essa qualidade aqui, colocar uma certa rusticidade pro paladar do brasileiro, a partir do momento que a gente está falando de um animal que vai ser consumido no Brasil? Ah, Julia, mas tem exportação? Tem. O Brasil exporta muito. O Brasil exporta muito para a China. Então, sim, e para outros países, sim. O Brasil é um grande exportador. Mas o que ele exporta? Depende para qual país.
Tem muita coisa que Exato. a gente exporta boi vivo, tem muita coisa que a gente exporta carcaça, tem muita coisa que a gente exporta só corte do dianteiro, corte do traseiro. Depende um pouco daquilo que a gente está falando. O que aquele cliente quer, né? Como aqui, quando um cliente te procura e te pergunta, Moisés, qual é a melhor carne que você me indica? Você vai perguntar para ele, tenho certeza, sua primeira pergunta é, para quê? Pra que É você quer para essa fazer, carne, né? para quê? É para fazer churrasco? Se for, é no carvão, é na lenha, é na panela, é na. Como é que você vai fazer, sabe? Então eu acho que volta. O grande problema de F1 Wagyu, acredito que seria o rendimento da carcaça. Não é só o rendimento da carcaça, eu acho. Eu acho que sim, cada animal, cada raça tem um rendimento de carcaça diferente. Para quem não sabe, o rendimento de carcaça é quantos quilos de carne aquele boi vai produzir por quantos quilos vivos, né? Então ele entrou na balança com um peso X de quilos vivos, quanta carne ele produziu. Então esse rendimento de carcaça varia muito também. Eu não consigo associar isso hoje só à raça, tá? Eu acho que tem a nutrição, tem a idade, tem o manejo. Tem animais vaguios, a gente abateu um animal vaguio agora lá em casa, que estava com uma quantidade de dias de coxo aí extrema, que foi um animal super especial, que não foi para comercializar nem nada, foi aí um animal que foi presente para o meu irmão, e o rendimento de carcaça, mesmo ele sendo vaguio, foi muito acima do esperado, porque ele tinha muitos dias de coxo, tinha muitos dias de carne acumulados ali naquela carcaça, do que num programa normal, sabe? Então depende, você quer para quê? São 90 dias de coxo, que vamos pensar assim, é um confinamento normal para um animal de dia a dia? Não, são 120? Não, pô, mas o Wagyu já vai entrar ali na questão de 200 dias de coxo, 300, 400, É, 900, depende do que você quer do resultado dele, né? Então, acho que são muitas variáveis nesses números. sempre são muitas variáveis, porque depende muito do objetivo a tua produção, né? Porque tudo isso tem custo, né, Júlia? Então, simplesmente deixar o animal no coxo por mais tempo, para ele pegar mais acabamento de gordura, para ele ganhar rendimento de carcaça, ele vai para o mercado, o cliente desse produto, ele está disposto a pagar esse preço? Não, né? Então, hoje você vê até E, uma certa, como é que eu diria? Essa coisa de denominar a carne hoje, o mercado da carne de commodity, eu não sei, cara. Eu acho que um dia isso vai ter que acabar, porque a gente não tem mais a mesma carne sempre, né? A carne já não é mais uma commodity. A gente vê até nas mesmas linhas de carne variações de é, padrão de qualidade, né? Então, não é a mesma coisa, ex- né? exatamente, eu acho que o que é legal complementar o que você falou é que, assim, além da raça e do tempo de coxo, o objetivo final, a gente está falando de indivíduos, são vidas. Então, eu Exato. posso pegar dois animais, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, com a mesma idade, eu coloquei no mesmo dia no confinamento, e ele teve a mesma alimentação, e eles dão resultados diferentes, porque são indivíduos, é a mesma coisa. Você pode ter um irmão, eu tenho dois irmãos, meus irmãos são diferentes de mim, eu posso ser mais parecido com um, mas eu sou Sim, diferente do outro. sim. E filhos de pai e mãe, que tiveram a mesma criação. Então, assim, são indivíduos e a gente precisa respeitar muito os indivíduos. Ô, VH, obrigada. Você acompanha a família tem muito tempo. Você está É em isso aí. casa. Não, Mas o que eu acho assim é respeitar os indivíduos, sabe? E o que você quer de cada um. E às vezes o animal com a mesma genética, eles podem chegar num melhor resultado, só que eles têm tempo diferente. Às vezes um pode amadurecer mais rápido, um demora mais, sabe? Normalmente os machos são mais tardios do que as fêmeas. Ah, o sim. macho inteiro é o mais comum no Brasil, mas se você tem um macho castrado, ele pode também dar uma carne de extrema qualidade ali no fim do ciclo dele, sabe? Então qual é o seu objetivo, qual é o seu processo e como você pode melhorar ele. É isso aí. Acho que isso fecha muito bem o tema, porque a questão do objetivo é tudo, né? Se eu quero uma carne para o dia a dia, se eu quero uma carne para o churrasco, se eu estou disposto a pagar por uma experiência a mais, com que frequência eu estou disposto a pagar por essa experiência, tudo isso vai determinar aí a produção e a orientar as marcas que estão envolvidas nesse mercado. Agora, assim, sim, vamos elencar aqui, dentro daqueles tópicos que a gente conversou na nossa pauta, a gente vai falar de sustentabilidade, bem-estar animal, raças e a nutrição. Vamos voltar um pouquinho, um passo atrás aí, que a gente acabou avançando nesse tema, mas vamos voltar um pouquinho na questão da sustentabilidade. A gente não precisa explorar muito esse tema, mas no seu ponto de vista, o que é determinante, diante de tudo que a gente está falando aqui agora, para a gente ter esse produto final com qualidade, atendendo essas características e essas exigências que a gente colocou aqui, o que é determinante na sustentabilidade? Ou seja, a sustentabilidade ela é uma coisa muito mais para o ambiente do que para o produto. Enfim, o que você elenca aí na parte de Legal, sustentabilidade? acho legal essa sua pergunta, acho interessante. E para mim, o ponto um é o respeito. Aí você fala, Julia, como assim o respeito com a sustentabilidade, né?
sim, você tem um respeito com o meio ambiente. Meio Quando a gente ambiente, fala isso do aí. meio ambiente, a gente está falando da parte das plantas, do pasto, da floresta, da área nativa, e a gente está falando também dos animais. Então a gente precisa respeitar. Filha, mas como assim? Cara, é muito simples se você parar para pensar diretamente aqui, como a gente está falando. Você tem uma região onde aquela região tinha uma quantidade X de árvores, dependendo de Exato. onde você está falando. Se você for para o sul, o extremo sul do país, nem árvore tem, né? A gente tem pouca árvore, mas vamos pensar aqui, acho que a maioria do pessoal aqui é São Paulo, tem Centro-Oeste, tem, enfim, aqui mais perto da gente. Você tem uma quantidade de árvores. Você precisou tirar parte daquelas árvores para você colocar pasto. Você precisa replantar essas árvores em algum lugar. Você precisa levar isso de volta para o meio ambiente. Você tirou, Exato. você volta. Não necessariamente no mesmo lugar. Você pode levar essas árvores para um outro Compensar, lugar, né? entende? E não é só isso. Hoje você tem algumas formas, por exemplo, você tem integração lavoura-pecuária, né? Para quem não sabe, a Ah, integração lavoura-pecuária é quando na mesma área você tem uma cultura. No Brasil hoje é muito comum que seja com milho ou com sorgo, né? E você tem também a plantação do capim para o animal que entra em seguida. Então você tem uma colheita e depois em seguida você coloca o seu animal naquele capim que você plantou que junto com legal. aquela, é, com aquele tipo de cultura que você escolheu. Numa dessa, você na mesma área está fazendo duas atividades, né? Isso é muito legal, porque a gente precisa desse milho, vamos colocar, para alimentar o gado Sim, ou até sim. para alimentar os seres humanos, Com dependendo do seu uso dele. certeza. Dependendo da sua produção, Aí né? Exatamente. Aí, além disso, você tem a possibilidade também da integração lavoura, pecuária, floresta. Pô, então, peraí, na mesma área você tem floresta, você tem agricultura e você tem pecuária. Cara, sim, é possível. Então, e tudo isso que a gente está falando, isso entra dentro da sustentabilidade. Mas não é só isso. A partir do momento que você tem no pasto, tô lá, eu plantei o meu capim, meu animal tá lá, putz, teve uma chuva gigantesca, erosão. Cara, é sua responsabilidade ir lá arrumar. Você usa daquele pasto, você tem Exato. aquilo, então você tem que cuidar. Então eu acho que eu acho Ó, que essa Antônio questão falou, do é, sustentabilidade é a melhor equação de equilíbrio entre o bem-estar entre os animais, homem e meio ambiente. É isso aí, Antônio. exatamente, é aquilo que a gente volta na frase que a gente começou, que é sobre o respeito com o meio ambiente. Só que quando a gente fala sobre o respeito, vamos colocar que nós aqui hoje somos os animais mais racionais. Então cabe É, a nós criar essa equação, entendeu? O meu boi, ele não vai saber o é, que é sustentabilidade. A a árvore gente não vai saber. Então cabe a gente que sabe o que é sustentabilidade organizar essa melhor equação para o resultado que a gente quer. Então, sim, tem a questão da área preservada, do que você tem na sua fazenda, ou na fazenda que você apoia, ou enfim, no projeto que você quer fazer. Você tem o replantio de mudas nativas, caso você tenha necessidade de tirar de algum lugar e replantar para outro. Você tem a questão do cuidado do solo, você tem a questão da integração lavoura com a agricultura, né? Então você pega a lavoura, a pecuária e a floresta, ou enfim, a lavoura e pecuária, que são diversas formas, mas que eu acho que o ponto um é o respeito sobre o meio ambiente, entendendo que essa responsabilidade do racional é nossa para legal, organizar essa equação. legal, legal, bacana. Acho que fechou bem esse tópico aí, ou seja, a gente tem que dar de volta para a natureza, né? O que a gente, de certa forma, muda ou altera ou tira dela. Então, acho É, que o é, saldo precisa ser positivo, sabe? Aí vamos precisa ser colocar assim, hoje positivo. tem essa questão do gás que o boi emite, que muita gente acha que é a questão do pum do boi, mas na verdade é o arroto do boi. Aí você fala, legal, mas aí você tem uma questão de um gás? Sim, mas se você tiver uma quantidade de árvores que, vamos pensar assim, tratam esse gás, né? Tratam esse ar e voltam para a natureza de uma forma boa, tá tudo bem. Não é um problema, sabe? Deixa de ser um É, problema a partir do momento que o seu saldo é positivo. Então, exato. eu acho que tudo é equilíbrio e cabe nós, de novo, seres humanos, que somos a parte racional dessa equação, achar esse caminho. Tem que avisar para o Pochá e para a Anitta que não é o peido, tá? É o arroto. É, Se alguém ó, a tiver o mamãe aí, contato ó. deles, Meus fica à filhos, meus vontade. orgulhos. Meu Mamãe orgulho aí, ó. chegou. Mamãe Mamãe, chegou aí. bem-vinda, mamãe. É isso aí. Não, legal. Eu acho que é isso aí, é exatamente. E a palavra já diz tudo, né, Júlia? A gente fala de sustentabilidade hoje, a gente já não leva mais só para a questão ambiental, né, cara? Se tudo que está ali, aquela atividade econômica funciona ali, não prestar atenção nessas questões, ela não é sustentável. Então, economicamente também não tem sustentabilidade, né? Então, acho que é nessa linha. Exatamente. Vamos avançar então para o bem-estar animal, ou seja, a gente cuida do solo, cuida de tudo isso que permeia o ambiente, o contexto e o animal, né? Ou seja, o que é determinante hoje no bem-estar animal para a gente continuar buscando aí? É uma etapa, né? Uma jornada. Vamos para Claro, claro. o próximo passo dessa É jornada. O isso. que é Então, importante no bem-estar animal, Júlia?
Eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco, ou por falta de conhecimento mesmo, e quando pensa num bem-estar animal, pensa simplesmente naquele boi no confinamento, na fase de engorda, É, né? Que é verdade. a fase de terminação dele. E aí, quando a gente fala de bem-estar animal, você tem que voltar a muitos passos, que o bem-estar animal desse animal que naquele momento está no confinamento começou dentro da barriga da mãe dele. Sim. Então você fala, pô, Júlia, como assim? A mãe dele, a importância da mãe dele tá com bem-estar, tá com uma nutrição em dia, é extremamente importante durante a gravidez para esse animal nascer com todas as características que ele precisa para aí sim produzir uma carne de qualidade. E eu vou dar um Sim. exemplo aqui que é fácil da gente entender. As fibras de marmoreio, já já a gente lê essa pergunta aqui, só para não me Vou anotar perder. aqui, pode deixar que eu É, anotando. já já sobe. Mas o marmoreio é formado no bezerro do terceiro ao sexto mês de gestação da matriz. Então, enquanto essa matriz está grávida, do terceiro ao sexto mês dela, Uhum. existe a formação das células de gordura. Certo. Legal, então esse animal, naquele momento, formou essas células de gordura. Se do terceiro ao sexto mês de gestação, essa matriz ela não teve uma nutrição legal, ela viveu com um estresse maior, a chance dessa gordura intramuscular, que é o marmoreio, ele não se Marmoreio. forma. Exatamente. Depois disso, esse animal pode nascer, você pode colocar ele no confinamento e você coloca ali 300 dias de confinamento e fala, pô, mas meu animal não deu marmoreio. Não deu, porque ele não tinha aquela gordura entremeada formada na gestação da mãe dele. Essa gordura, ela pode só acontecer o quê? Ela expande. Então, essa gordura é formada na gestação e depois, já com o animal vivo e com uma nutrição específica para aquilo ali, né? Específica para engorda, uma nutrição bem pensada para isso, essa gordura expande e aí vira aquele marmoreio que é visível aos nossos olhos. Legal, mas isso aí começou com a mãe dele. Então você fala, Júlio, Exato. bem-estar animal é quando? Pô, bem-estar animal começa cuidando bem da mãe, sabe? E essa mãe bem cuidada é o quê? É comendo aquele solo bom que a gente falou, é tendo uma sombra para ela Exatamente. descansar, é tendo uma comida de boa qualidade, é tendo um sal mineral, é tendo uma água bem cuidada. Muita gente não fala da água. Meu pai traz sempre a água muito evidência e é extremamente importante, querendo ou não, a gente bebe muito mais água do que a gente come. Se é uma água que não tem qualidade, ela vai interferir diretamente no resultado da carne. Já tem estudos sobre isso. Não é Sim, porque a gente sim. está falando aqui, Sim. porque a gente acha. Tem vários estudos que mostram isso. Então, o bem-estar começa com aquela mãe. Então, vamos lá. Uma mãe comendo bem, uma mãe com uma sombra, uma mãe com um solo adequado, com um capim nutritivo, ela tá ali, ela viveu bem, legal. Aí essa mãe nasceu. Aí tem o parto. Tem a questão do parto dela, tem a questão da amamentação. Parte da amamentação, tem a questão do manejo que você faz com esse bezerro enquanto ele está amamentando. Hoje a gente tem aí uma, não sei que o pessoal aqui conhece, mas ela chama Carmen, Carmen Pérez, para quem tem interesse em criação, essa questão de bezerro, bem-estar de matrizes, ela é referência no Brasil. Meu nome, Ela tem um Carmen trabalho muito Carmen Pérez. Pérez. Legal. Ela trabalha muito essa questão da desmama com bem-estar, ela trabalha a cura do umbigo do bezerro sem gerar um estresse. Ela tem toda uma forma de manejo, que a gente vai entrar daqui um pouco mais a fundo, né? Sobre o desmame desse bezerro. Então, o período que ele ainda amamenta é para o período do desmame. Então, essa parte é de extrema importância também. Aí, legal, meu bezerro desmamou. Então, ele sai da amamentação e ele vai para uma recria a pasto. Aí a gente tem alguns detalhes que fazem total diferença nesse momento. Vou te dar um exemplo assim básico para ficar um pouco mais fácil, né, o pessoal entender. Imagina que você colocou a vida inteira o bezerro e uma vaca, a vida inteira daquele bezerro, né? Então Sim. ele nasceu naquele ambiente e Uhum. ficou com a mãe dele o tempo todo. Aí você vai desmamar. Desmamar é o quê? Você vai separar o bezerro da mãe. E Sim. aí, quando você vai separar esse bezerro da mãe, você vai lá e tira a mãe daquele espaço e deixa o bezerro. Pô, querendo ou não, ele conhece aquele espaço. Ele tem os amigos dele, que são os outros bezerros. Ele conhece aquele ambiente. Legal, ele tem um tipo de estresse. Pensa ao contrário, você tira o bezerro da mãe do lugar e põe ele num lugar diferente. Aí ele perde Putz. a mãe dele e É. ele está num lugar diferente que ele não sabe onde é. O Perde a estresse que esse referência animal total, vai né? ter é muito maior do que. Ó, meu irmão e o Cabral entraram aí, estão mandando boas mensagens. Vocês Legal, são ó. craques. Um Eu abraço, aprendo muito com galera. os dois diariamente. Vamos nessa. Enfim, então, assim, isso é um exemplo do que também faz parte do bem-estar, assim, muito antes de chegar no confinamento, entende? Então, Exato. tudo isso que a gente está falando aqui, da gravidez dessa matriz, do nascimento, do desmame,
da iniciação nessa recria a pasto, do que você vai colocar para esse bezerro comer. Pô, e aí depois esse animal vai chegar no confinamento. Aí legal, só que aí esse animal que foi bem criado, ele vai chegar no confinamento com um nível de bem-estar muito mais alto. Então a chance Muito. desse animal ali desenvolver uma carne de extrema qualidade é muito maior do que você pegar um animal que não passou por bons processos e que simplesmente você chega lá e põe aqui, você tem que comer tantos quilos por dia, porque você tem que engordar tantos quilos por dia para chegar daqui a quantos dias com um peso X de carcaça. Não, pera, volta um passo, sabe? Olha para trás, entende o que foi a vida desse animal até aqui e como vai ser essa vida daqui para frente. Bacana, legal. Putz, é interessante porque todas as etapas, né, o Júlio, a cria, a recria, a engorda, elas exigem essa atenção com o bem-estar, né, naquela fase. E não Sem só dúvida. da mãe, né, da vaca gestante, como do bezerro, né? Então, é muito legal isso. E a gente sabe que vai muito além disso também, né, Júlia? Por exemplo, quando a gente fala do pré-abate, né, ou seja, toda a condução do animal, né, o preparo ali, o ambiente ali no próprio frigorífico, né? Ou seja, evitar o estresse ali no transporte, no pré-abate, dentro do Uhum. frigorífico, tudo isso é Ah, determinante, né? Você pode acabar, você pode botar um projeto desse a perder, por exemplo, se você transporta esse animal sob muito estresse, se você gera contusões ao longo desse transporte, por exemplo, onde você até acaba comprometendo a carcaça, né? O acabamento de carcaça e tudo. Então, são muitas e coisas aí, envolvidas, né? Muitas isso aí é variáveis. legal, isso é legal que você colocou, porque isso começa lá onde a gente está falando. Quando Hum. esse bezerro nasceu, antes dele nascer, a forma que você manejava essa matriz. Por quê? Se desde o dia um de vida desse animal, seja dentro da barriga da mãe, seja ele nascido, você trata ela de uma forma boa, você faz essa socialização com os seres humanos, você cria um processo de manejo onde esse animal passa a ter cada vez menos medo, tendo menos medo, ele tem um estresse menor. Depois no manejo do dia a dia, depois no manejo para o embarque do frigorífico, depois o manejo no frigorífico, vai gerar um estresse muito menor. Muito Então, isso não legal. é só sobre, tipo, ali no final, eu fiz um bom manejo para ele embarcar. Porque se esse animal não teve um bom manejo durante a vida, ele É, não sabe o que é um bom não manejo. adianta. Ele vai chegar lá e ele não vai saber. Então, assim, é associação. O animal aprende por repetição. A partir do momento que durante a vida desse animal você tem ações com ele de forma repetitivas, onde cria bons estímulos para esse animal, ele vai chegar no fim do ciclo dele com bons estímulos de referência, sabe? E isso é muito Entendi. legal. Eu acho que aí é o papel de quem faz a cria, porque no Brasil, eu acho que no mundo, são poucas as pessoas que têm um processo verticalizado, né? Que faz a cria, recria e Exato, engorda. isso. Normalmente as pessoas acabam fazendo um desses papéis. Isso. Se Mas se você dedica a consegue, uma de certa etapa, né? forma, unir isso ou ter uma rastreabilidade de onde esse animal veio e que esse Isso. animal, desde o dia um teve esses bons processos, a chance de você conseguir um embarque tranquilo, a chance de você conseguir aí uma insensibilização tranquila, que é quando a gente está falando ali da primeira fase do abate, ela é muito maior. E aí, claro que isso, para o resultado que a gente quer, é extremamente importante. Legal. Ó, Júlia, você tocou um ponto essencial, assim, eu até acho que tem um pouco a ver com a pergunta do Fábio, né? Que ele pergunta quais são os principais erros que você vê para quem tenta produzir uma carne de qualidade. Eu diria o seguinte, talvez não compreender a cadeia, né? Não compreender a cadeia no seguinte sentido, se eu quero produzir uma carne de qualidade, eu estou falando já quem está na ponta, né? Ou seja, a marca, né? A marca que quer produzir sua própria carne. E Uhum. se ela não domina a cadeia, se ela não verticaliza, como você falou, ela não tem um domínio de todas as etapas dessa cadeia, ela vai estar ali no final esperando um animal apropriado para aquela carne, para aquele projeto, para aquele objetivo dela. Quando você não entende todo o contexto, todas as fases, o que acontece? Cara, você pode estar, às vezes, não observando certas negligências, né? Tipo, sei lá na recria, na cria, deixou-se a desejar e você não acompanhou isso, você não entendeu a importância disso, não acompanhou, chega aqui na ponta, você tem uma carne que é aquém do que você esperava. Exatamente, por exemplo, você pode chegar, você, Moisés, e pensar, eu vou ali, tem então me oferecendo um lote de animais vadio, Exato. Ou é vadio, né? acabados, pô, estão com 300 dias de coxo, fêmeas ou sei lá, machos castrados, vou lá comprar porque eu vou ter uma carne de extrema qualidade. Você pode se decepcionar muito, porque se esses animais não tiveram no passo atrás da vida deles, né? Isso que a gente está falando, eles não vão entregar uma carne de excelente qualidade. Sim. Ao contrário, eles podem até te decepcionar para o lado oposto, entende? Então, você ter o conhecimento do que aconteceu em todas as fases de vida desse animal, com certeza a chance de você acertar
nesse produto final, você como marca, é muito maior. Então, o que eu acho que as marcas precisam fazer hoje, as que não são verticalizadas, é acompanhar o processo. Tudo bem, eu não crio, mas eu vou lá na fazenda Eu que vou lá cria. fazendo, exatamente. Eu não mexo com recria, mas eu vou lá no confinamento ver como Exatamente. funciona essa engorda. Como esse animal é cuidado? O que que esse animal come? Quantos dias ele comeu essa comida, sabe? Eu acho que tudo isso é conhecimento, mesmo que você não crie, é importante você, como marca, entender o mínimo para chegar lá e acompanhar o processo. E são muitos detalhes, né, Júlio? Então, compreender realmente a cadeia é essencial. Tá? Por mais que você não compreenda de imediato, mas eu acho que a experiência, a vivência, a curiosidade, o interesse de ir lá, confiscar, de certa forma, certificar, vai trazendo essa bagagem e, obviamente, você vai elevando o teu padrão. O Julião comentou aqui, o Júlio foi lá almoçar com a gente na quarta-feira, a gente vai falar um pouco sobre esse projeto ainda. Fiquei impressionado com a história do açougue 61. O açougue 61, de certa forma, está nessa linha, né, o Júlia? É uma carne, eu não sei se ele é completamente verticalizado, né? Não é porque não tem o domínio do frigorífico, né? Hoje você tem que terceirizar essa parte, o abate, né? Mas É ela domina quase toda a verticalizado. cadeia, né? Não, é verticalizado e mesmo o abate a nossa equipe vai. Então a gente usa a planta do frigorífico, mas vai a nossa equipe para acompanhar tanto o Ah, abate quanto a legal, desossa. Então, desde a legal. parte de criação, a desossa, todo o processo é nosso. Então, isso é extremamente importante. O Açougue 61 faz um trabalho muito legal. Fica aqui 95 quilômetros de Brasília, então, para o pessoal de Brasília, é um projeto que até quem quiser visitar, a gente já fez uma edição número 1 de um curso na É, fazenda. Vem aí já já uma edição número 2 que vai ser super legal para quem quer conhecer mais esse processo de cria, de engorda, e depois de técnicas de isso. churrasco, a gente vai ter essa edição 2 que foi super legal. Mas é um processo que ele tem uma preocupação desde o dia 1, ele tem essa questão da sustentabilidade, ele tem mais de 30% de área preservada, ele tem uma área de compostagem, então a gente tem uma área de irrigação do milho com os dejetos que vêm do confinamento. Então é um processo muito legal, com acho muito cuidado e muito respeito, sabe? E aí, de novo, para o objetivo que a gente precisa dentro do açougue 61, que é uma carne de extrema qualidade, mas ainda assim com um custo-benefício bom. Então, o açougue Sim. 61 não tem uma carne extremamente cara. Então, ele tem uma carne com um preço Bom viável para a gente custo-benefício, consumir é. ali, com um bom custo-benefício, com uma procedência que são poucas as pessoas que podem Exato, oferecer hoje. exato. Isso eu acho que é um grande diferencial, né? Então, assim, a gente vai ter uma variável de produtos, né, no mercado hoje que busca os programas de qualidade, tá? Né? Estão alocados nesses programas de qualidade, mas realmente vão ter níveis, né, Júlia, de diferenças entre elas por conta do consumidor, do objetivo que ela quer com aquele produto, enfim. Então, eu acho que o açougue 61 se encaixa muito bem dentro de tudo isso que a gente está falando aqui. E é Sem isso aí, dúvida alguma. Eu bacana. acho que, e mais do que essa questão da qualidade que hoje a gente entrega ali na loja, a gente tem essa questão de você saber o que você está comendo, Ah, o sabe? Júlio Você sabe de falou onde aí, ó. veio o boi que você está. É a procedência. Então, peraí, eu sei o processo que eu estou fazendo parte, sabe? Eu sei que se eu estou Isso é contribuindo legal. para um bom processo ou se eu não estou contribuindo para um bom processo, estou Exatamente. contribuindo para um mau processo, sabe? E isso é de extrema Exatamente. importância. E a gente volta naquele ponto que é, de novo, qual é o seu objetivo? Hoje, a Açougue 61 tem um objetivo muito legal de uma carne de extrema qualidade com custo-benefício legal, onde a gente consegue escala e a gente tem uma quantidade de animais grande para oferecer para o maior número de pessoas. Diferente do projeto que a gente tem com a Beef Passion, lá encabeçado pelo meu pai, que são menos animais, mas com uma qualidade ainda superior, onde você tem um valor agregado mais alto, porque é uma carne de uma qualidade diferente. Então, assim, o que você quer? Como tem projetos de Nelore, o açougue 61 a gente até já fez alguns testes com o Nelore, porque também é um gado importante. E aí também é um gado importante com um custo-benefício ainda melhor, sabe? Então, de novo, Exatamente. qual é o seu objetivo, sabe? Aonde você quer chegar e aí quais caminhos você tem. Nós, como churrasqueiros, né, como bons churrasqueiros, precisamos pensar sempre nisso na hora da compra, né? Eu sempre falo, cara, eu tenho amigos meus que são muito interessados por todo esse tema, por tudo isso que a gente tem discutido aqui, Júlia, e eles falam que, cara, todos os seus churrascos têm um percentual desse tipo de produto, né? Claro, cara, a gente faz hoje churrasco, por exemplo, se eu faço churrasco para minha família, cara, tem minha tia, tem minhas irmãs mais velhas, essa carne tá mal passada, não sei o quê, cara, tem a molecada, que você não vai gastar com um corte como esse para alimentar teu filho, cara, não pode, a mãe não vai nem deixar você passar, você dar uma carne ao ponto para ele, né? Então, pô, então você vai ter ali uma parte de produtos ali à sua disposição,
Mas é como eu te falei, seu paladar você vai elevando. Então, eu vou ter lá um frango, eu vou ter uma linguiça. Hoje até a charcutaria está também em crescimento, então trazendo produtos de qualidade, ou seja, Sim. você foge um pouco daquele industrializado, né? E vai para uma coisa mais artesanal, feita com carne de qualidade, seja suíno, seja bovino. E aí você traz esses produtos para o teu churrasco, atende a maior parte das pessoas, mas aquele seu corte especial tá ali no cantinho, você vai lá, corta, aqueles seus amigos que conhecem também, como Hum. você, que experimentam isso, vai estar ali junto contigo e eu acho que isso vai se expandindo. Eu já quebrei muito paradigma, cara, em churrasco, ô, Júlia. Da pessoa olhar assim e falar, caramba, essa carne tá vermelha demais, tá crua. Eu falo, cara, isso é o melhor, é a melhor forma de degustar, de saborear essa carne. Vai por mim. Coloca na boca aí, mastiga Ah, e você não eu gostar, acho, você cospe. eu E o acho que cara, a a gente pessoa, putz, entra, cara, que sabor. entra Eu em falei, agora você comeu o outro churrasco, você não ponto. comia. É, até o Américo acabou de comentar aí. Américo é amigo nosso e incrível Parceiraço. também, parceirão, e churrasqueiro, Gente entendedor de boa. carne. Então, obrigada aí pelo comentário, pela participação. Mas o que eu acho que aí tem duas coisas que você falou que eu vejo de forma interessante, que é hoje você também tem essa opção quando você quer variar esses cortes, pô, eu não consigo fazer um corte, vamos colocar só de ancho ou prime rib, outras coisas no meu churrasco e acaba ficando caro. Mas quando você está falando de um boi de qualidade, você consegue Hum, agregar cortes que não são tradicionais, mas que têm qualidades para você começar o seu churrasco. Então você pode sim colocar um chukai, que o pessoal hoje está usando aí, que está mais na exato, moda, que não deixa de exato. ser o miolo do acém, você pode Hum, colocar um coração da paleta, você pode colocar um bife do vazio, você pode colocar uma entranha. Você, putz, hoje tem uma gama, uma capa de filé, sabe? Se a gente começar sim, a falar de cortes aqui, a gente sim. tem uma infinidade de É, cortes que a gente vai pagar ali um valor acessível no quilo para você começar o seu churrasco, quando for um churrasco para mais pessoas. Ah, não, mas putz, hoje eu vou comer eu e mais duas pessoas. E aí exato. eu quero a melhor carne. Beleza, aí você vai fazer a sua melhor carne. Mas pô, hoje eu preciso fazer um churrasco para 30 pessoas. É Então, isso. peraí, eu ir nesse churrasco de 30 pessoas, a gente tem que saber para onde a gente vai, sabe? É isso aí. E uma Você falou tudo. outra coisa que eu acho que o pessoal, você vai saber mais do que eu, que você está mais em contato com o pessoal ali na churrasqueira, mas que é essa ideia da carne mal passada ter um gosto forte, vem muito de uma educação ruim que a gente teve, É, no sentido de carnes que foram mal processadas e ficaram com gosto forte, ou que foram mal cuidadas. Vamos colocar uma carne que já está oxidando, ou um animal que quando morreu teve um estresse muito grande, exato. aquilo teve Principalmente. uma. Exatamente, aquilo ali teve um estresse com um nível que se interferiu no pH da carne, que interferiu no Hum. gosto dessa carne, sabe? Aí você come ela mal passada e aí você, tipo, vira e fala, pô, então tá, eu comi ela mal passada e senti um gosto muito forte. Mas É, a pera, não é porque experiência ela estava mal foi ruim, passada, né? a sua experiência foi ruim. Então, abra a cabeça para a carne mal passada de um animal de qualidade, a sua sensação de sabor, de suculência, de paladar mesmo, ela vai ser muito acima do que uma carne bem passada ou uma carne ao ponto, né? De novo, Com certeza. considerando essa procedência e esse conhecimento que a gente precisa ter. É, exatamente, exatamente. Teve um exemplo aqui em Brasília que a gente já bateu. Eu estava trabalhando na BIF, né, por um período, até para aprender mais. Eu fui para a indústria para poder entender um pouco tudo, né? E lá teve um abate de um lote de animais F1, Angus. E, cara, eu olhei assim no frigorífico em que a gente foi e eu percebi assim um incômodo. Eu tive um incômodo quando eu cheguei, porque não tinha um cuidado, um zelo ali com os animais naquele momento de pré-abate. Eu acho que isso contribuiu muito para o resultado final. A carne ficou escura e extremamente dura. Então, eu tive acesso ao produto final mesmo. A gente desossou esse animal, essa carcaça, embalamos, tivemos o produto final e no final eu peguei uma caixa de alguns itens para mim e eu, cara, comi o contrafilé e tava duro. E eu falei, caramba, é escuro. Então, assim, são realmente características, né, provenientes de uma falta de cuidado Hum. ali em alguma etapa, né? Isso eu acho até E legal a gente entrar, porque teve aí a pergunta de alguém que mandou aí nas caixinhas sobre a cor da gordura, né? Sobre a isso. cor da gordura do Nelore tem uma cor e a do É a Angus mesma tem coisa outra. com Angus, né? Exatamente como acontece isso. E a cor da gordura e a cor da carne, ela está diretamente ligado à idade daquele animal, o que aquele animal comeu e o estresse que ele teve, seja em Isso, vida ou ali no momento do abate, sabe? Então isso. não tem essa questão da raça ter a gordura daquela cor, e sim como aquele animal foi criado. Exato. Exemplo, o Nelore, ele é tradicionalmente um animal criado na maior parte do tempo a pasto, diferente do Angus, correto? O Isso. animal a pasto vai ter uma coloração de gordura. O animal de confinamento, ele tende a ter uma outra coloração de gordura. Um animal mais jovem, ele tende a ter a carne mais clara. Um animal mais velho, ele Isso. tende a ter uma coloração mais escura.
De novo, Isso. variações, indivíduos e o que aconteceu na vida desse animal. Mas, na média, segue muito pela idade, pela nutrição, e pelo tempo de vida daquele animal na data do abate, né? Legal, bacana. A gente tem, obviamente, formas de compensar, vamos dizer assim, de alguma forma, esses problemas, essas deficiências, mas não está acessível a todo mundo e nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Esse exemplo que eu dei, por exemplo, desse animal, o que que eu fiz? Eu peguei as embalagens, fiz uma embalagem a vácuo e deixei numa refrigeração abaixo de 4 graus. Eu maturei essa carne, uma maturação úmida, por 20, 22 ou 25 dias. E o mesmo corte que eu experimentei 2 dias depois do abate era outro corte, muito mais macio, a coloração não mudou, porque o DFD ali, né, decorrente do estresse, realmente ele preservou, mas eu consegui corrigir um pouquinho a maciez. Então, esse tipo de coisa não está acessível a todo mundo, obviamente. Então, quando o cliente se depara com esse produto direto da indústria, é realmente um pouco frustrante, né? Você fala, putz, você quer carne de qualidade? Como assim? Então, tem que E saber diferenciar isso, né? eu acho que tem um outro adendo que é legal a gente colocar sobre isso, que é o animal, assim que ele morre, né, o pós-morte dele, ele precisa de um tempo para uma enzima que chama calpaína agir Exato. e essa enzima ela está diretamente ligada à maciez da carne. Então, o animal, a partir do momento que ele morreu, ele ficar ali 48 horas de descanso com essa carcaça na temperatura adequada, ele vai gerar uma carne de maior maciez. Se esse animal não tiver esse descanso, e muitas vezes na grande indústria não tem Não esse tempo, tem. porque as pessoas Exato. precisam girar Girar, e né? precisam de quilos e você não dá esse tempo para esse animal, a chance desse animal não ficar macio como ele poderia ou ficar duro é muito É maior. Então, eu acho muito que maior. respeitar de novo, a gente começou falando aqui sobre o Exato. respeito ao solo e ao meio ambiente e aos processos, É e isso. a gente continua falando sobre o respeito, que é o respeito do tempo do descanso da carcaça no processo final ali, né? De uma das fases finais do ciclo. Então, Exato. de novo, um detalhe que é de extrema importância e que muitas vezes não é respeitado por questão da indústria e da necessidade da grande indústria ter que girar uma quantidade de quilos por dia em cada frigorífico, você não tem câmeras para armazenar aquela carne da forma Importar. correta. Mas normalmente os projetos de qualidade já entendem que isso é de extrema importância e não abrem mão Exatamente. dessa 48 horas de descanso, sabe? Exatamente. Exatamente. O Júlio colocou aqui, ó, as pessoas vão para o churrasco, na maior parte das vezes, com o objetivo de consumir quantidade. Isso ainda é muito cultural, né? A ideia do espeto corrido, aquela coisa do rodízio, ela tá mudando aos poucos, mas isso é muito cultural. Como valorizar o consumo da carne? Como valorizar o consumo da carne de qualidade? Como competir com cortes de gôndola de supermercado? Eu acho que, Júlio, até antes da Júlia responder, é um pouco do que a gente falou no início da live. É o objetivo, né? A carne do dia a dia, a carne do commodity, vamos dizer assim, a de gôndola do supermercado, ela vai sempre existir, né? É o consumo de carne que é a maior parte dele, o consumo do dia a dia, né? Quando a gente fala de pessoa, quando a gente fala desse contexto da carne, onde se busca mais qualidade, a gente está trazendo isso para o nosso contexto do churrasco, né? É nesse momento que a pessoa despende um pouco mais de valor de grana, está disposta a pagar um pouco mais para ter essa experiência, muitas vezes para impressionar os amigos ou porque realmente gosta muito, o paladar já está elevado. Então, acho que tem mercado para tudo, saca, Julião? Eu penso assim, as pessoas que estão hoje fazendo churrasco dentro do commodity, e quando elas entram nos programas, né, ou seja, elas conhecem um produto decorrente desses programas, aí o paladar muda, ela começa a inserir mais vezes, com mais frequência, esse produto no seu cotidiano. Acho que é um É, pouco disso, e né? eu acho que tem isso, eu acho que tem uma coisa que é legal a gente pontuar, que é a gente vem de uma cultura de comer muita carne de baixa qualidade nos churrascos. Mais Exatamente. carne do que o nosso corpo tem a necessidade de comer. É o excesso, sabe? Às vezes a gente come tanto que depois a gente vira e fala, nossa, agora eu preciso ficar 3 dias sem comer de tanto que eu comi. É ser um pouco mais consciente também do quanto a gente come. Exato. A gente não precisa comer 500 gramas de carne para o churrasco. Então você não precisa ter essa carne talvez de grande volume. Você pode comer 200, 300 de uma carne de qualidade. E seu corpo vai te agradecer por isso, sua digestão vai te agradecer por isso, a sua saúde vai te agradecer por isso, sabe? Então é também a gente começar a se conscientizar e falar não para os excessos, em todos os sentidos, porque aí você valoriza mais, ainda mais essa vida que a gente está falando aqui. Então, peraí, para que eu comer tanto ao ponto de eu não aguentar mais comer, só para eu comer volume, em vez de eu trocar esse volume e comer uma carne de mais qualidade que vem de um melhor processo?
sabe? Também é cultural, tá? E também vem da gente. E meu pai que está aqui com a gente sabe que quando a gente começou a fazer churrasco lá em casa, sei lá, desde que eu me lembro por gente, a gente comia uma quantidade de carne excessiva, mesmo sendo animais que a gente criava. E hoje todo mundo lá em casa come uma quantidade muito menor de carne, porque a gente entende que é uma vida e a gente entende que nosso corpo tem uma necessidade de combustível para sobreviver É, e para viver para bem. Então, sobreviver. peraí, vamos ser conscientes, sabe, do quanto a gente consome e o que a gente consome. E a gente está falando de carne, mas isso vale para tudo, né? Com certeza. E hoje, por exemplo, quando a gente busca esses cortes com mais marmoreio, com mais teor de gordura, nitidamente baixa a quantidade de carne ingerida. É como você falou, você não consegue mais comer 500 gramas de carne extremamente marmorizada. Não dá, cara. Pesa, a gordura pesa. Então, eu acho que é até um incentivo para a gente comer menos. Comer melhor e comer menos, Hum. né? É isso aí. Eu acho que aí você entrou num ponto que é super legal. Eu não sei se já está na hora da gente falar dele ou não, mas que é sobre a nutrição. A gente falou do bem-estar, aí a gente vai falar um pouco das raças, né? Mas Isso. voltando à nutrição, que quando a gente fala dessa gordura desse animal, essa gordura, tanto essa gordura boa quanto essa gordura ruim, ela também está diretamente ligada com a nutrição que esse animal teve durante a vida. Então, dependendo do seu projeto, dependendo de quantos dias esse animal vai ficar numa dieta de engorda, uma dieta de confinamento, a qualidade dela vai estar diretamente ligada à qualidade de gordura que esse animal Exato. produziu. Então, Exato. se você tem uma dieta equilibrada, uma dieta legal para o propósito que você quer, a chance de no final o seu produto ter uma gordura muito mais saudável, ela é 100%, sabe? Não tenho dúvida disso. A gente tem aqui alguns estudos lá em casa com a USP, a gente tem estudos com a Faculdade de Universidade de Viçosa, onde a gente mandou carne para análise e a gente fez teste com alimentações diferentes, com lotes de animais diferentes. E todos os animais que tiveram alimentações diferentes produziram carnes com valores nutricionais diferentes e qualidade de Legal. gorduras diferentes. Então, isso é muito interessante. Então, da mesma forma que a gente fala que a gente é o que a gente come, o boi Exato. também é o que ele come. Então, Exato. você dá uma comida de extrema qualidade para ele, vai fazer ele produzir uma carne de extrema qualidade. Então, vai ser uma carne que você vai digerir de forma mais fácil. Só que vai ser uma carne que também ela tem mais nutrientes para você. Então, já tem estudos aí que, dependendo da alimentação, a quantidade de zinco da carne é maior. A quantidade de ácidos graxos é diferente, sabe? A proporção de gordura Sim. saturada com a gordura saturada muda completamente. E aí a necessidade nutricional do meu corpo, com um volume menor de carne, já vai estar atendida, sabe? E com menos efeitos nocivos, né? Que a gente tem aí de coisas que não seriam Exato. legais. Já se fala em mais ômega 6 na carne, na gordura, por exemplo, a boa gordura do wagyu do que num salmão. Então, assim, você vê, né? Realmente desmistifica um pouco aquela ideia de que gordura é ruim. Depende da gordura, né? Depende de onde vem, depende da Exatamente. procedência. Gordura. Quem foi a primeira pessoa que falou isso pra gente antes do projeto da Bife Passion aparecer lá em casa, quando a gente estava começando, foi o Alex Atala. Talvez aqui alguns conheçam, que é um grande chefe aí do Brasil, né, reconhecido mundialmente. E quando a gente falou com ele sobre o Wagyu e sobre marmoreio, sobre gordura entremeada, ele foi a primeira pessoa que trouxe ali cuidado com a gordura que você vai colocar. Não é só Ah, colocar legal. gordura, porque daqui a algum tempo as pessoas vão estar questionando. Hoje todo mundo quer gordura porque o marmoreio está Exato. na moda. Daqui a algum tempo as pessoas vão estar questionando a quantidade de gordura naquele corte, sabe? Exato. Então, entenda a qualidade de gordura que você está colocando. Mas como assim eu vou entender a qualidade? Cara, estuda, faça parceria Tudo. com a universidade, mande o produto para análise. Análise. E foi dali que a gente começou muito, não é só em teoria, né? E sim ver na prática e ter validações na prática de universidades da qualidade do produto que aquele boi produz de acordo com o que ele come. Bacana, legal, é isso aí. Bom, vamos partir para as raças, e aí a gente, se você quiser, você já pode mesclar com a nutrição, ou seja, características aí dentro das raças hoje que são mais trabalhadas, né, na pecuária de qualidade, os pontos negativos e positivos de cada uma delas, e aí a gente pode já mesclar com essa parte da nutrição, ou seja, tem nutrição adequada para cada tipo de raça, tem talvez para cada tipo de objetivo, né? Obviamente para o objetivo tem-se, né? Porque você tem uma Uhum, diferença, né, no produto final ali. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Vamos elencar esses dois perfeito. temas. Eu acho que não tem como a gente começar aqui sem falar do Nelore, né? De raça, É, porque no Brasil, querendo ou não, ele é uma referência pra gente. O Nelore é aquele boi branco, que é o mais visto por aí, a pasto, pelo Brasil todo. Ele é uma raça extremamente rústica.
Ele é uma raça que veio da Índia, ele é uma raça que veio de trabalho também, não necessariamente ele foi criada para corte, mas ele foi adaptado para corte, Sim. porque ele é um animal que aguenta. O que que é um animal que aguenta? Pô, você pode soltar ele num pasto com não tanta comida, num calor intenso, e esse animal vai viver bem dentro das possíveis condições dele. Então ele consegue é, um bom resultado em condições adversas, vamos colocar assim. Ele é rústico, sabe? Ele tem uma boa habilidade materna. Então a gente falou aqui no começo que era a mãe dele cuida super bem desse bezerro. Então você soltar ele num pasto onde sim podem ter onças ou podem ter outros predadores, a chance da mãe cuidar desse bezerro é muito grande. Qual é a vamos pensar assim, uma não qualidade dele. Quando a gente está falando dessa carne de extrema qualidade no marmoreio, que é o que as pessoas buscam, ele não é a raça que mais agrega ao marmoreio, porque ele não foi criado para isso. Então, se você pegar um Nelore puro, por mais que hoje a gente tenha também projetos de Nelores que estão evoluindo nessa questão do marmoreio, ele ainda assim é uma raça que, comparado com as outras, ele fica um pouco atrás nesse quesito, né? Aí, depois dele, a gente pode falar do Angus. O Angus é uma raça que o pessoal conhece e já associa o Angus como carne de qualidade. O Angus, ele tem tanto a origem europeia, né? Quanto ele já tem uma origem que já está faz bastante tempo na Austrália. No Brasil, a gente tende a trazer o australiano, pelo menos os projetos lá de casa, porque a Austrália tem um clima mais parecido com o Brasil. Então, a chance de você ter um animal mais adaptado aqui acaba sendo maior. Mas ele vem ali, ele é escocês, né? E ele já foi desenvolvido buscando muito essa carne de qualidade. Então, ele é um animal que não é delicado, mas ele também não é rústico. Ele tem um temperamento mais dócil, o que é bom no sentido de gerar menos estresse para o animal, mas, por exemplo, a habilidade materna dele é menor. Então, se você Uhum. solta esse animal na pasto, essa mãe com esse bezerro, a chance dela não defender esse bezerro acaba sendo maior, porque ela não tem medo, ela Ela é tá uma mãe, ali. ela é uma mãe descuidada, né, Júlia? Porque pelo fato de ser Ela é mais uma mãe dócil, você imagina mais. que ela fosse uma melhor mãe, mas não por isso, né? Não, ela é uma mãe mais tranquila, vamos colocar assim. Então, por exemplo, o bezerro dela tá deitado numa sombra, ela vai pastar longe daquele bezerro e ela sai pastando. E aí, se vier uma onça ou alguma coisa pegar Não, aquele bezerro, ela nem viu. A Nelore não, a Nelore, ela acompanha o filho dela muito mais de perto, sabe? Ela fica ali, legal, ela tem todo o cara. envolvimento com ele. Bacana. Então, para esse tipo de coisa, é diferente. Então, você tem ali um animal já com uma predisposição, vamos colocar dor marmoreio e de rendimento de carcaça, de cortes maiores, já maior do que o Nelore, né? Mas tem essa questão da habilidade materna não tão incrível, porque ele é um animal mais dócil e não tem muito Entendi. esse cuidado como a Nelore tem, né? Aí a gente fala também do Wagyu, que é uma raça japonesa, todo mundo conheceu ele, acho, como Kobe Beef, Isso. mas hoje tudo que é criado no Brasil a gente não pode colocar como Kobe Beef, porque da mesma forma que o champanhe tem que ser, para ser denominado champanhe, tem que vir da região da França específica, né? Para ser Kobe Beef, hoje precisa vir da região de Kobe do Japão. Então você não usa mais essa nomenclatura aqui, a não ser que seja um animal que você realmente trouxe de lá. Se não, nasceu aqui, é o Wagyu, que todo mundo já conhece. Algumas pessoas chamam de Wagyu, algumas pessoas chamam de Aguil, algumas pessoas chamam de É. Wagyu. Eu acho que aí é pronúncia, não digo se é certo ou errado, né? E ele é um animal que vem isso que a gente falou do Angus, só que ainda com uma propensão de marmoreio maior. Então, Sim. aquela gordura intramuscular do Angus, que a gente já falou aqui, ela acaba acontecendo em maior volume no Wagyu. Só que ele é um animal mais tardio. O que significa isso? Ele demora mais tempo naquela alimentação para conseguir um resultado de qualidade. Então, se você pegar um animal desse e colocar ele num confinamento o mesmo tempo de um Angus, vamos pensar ali cento e poucos dias, a chance desse Angus ficar superior é grande, porque o Angus é mais precoce, ou seja, em menos tempo ele atinge a maturidade dele junto com o resultado da carne dele. O Wagyu não, ele é mais tardio. Então, ele pode dar um resultado superior, só que ele precisa de mais dias, ele precisa de mais idade, o que também traz um custo mais elevado na criação dele. Por isso que tende a ser uma carne mais cara. Não é porque o sêmen dele é mais caro, não é porque a matriz dele é mais cara, e sim porque o tempo que ele precisa para produzir aquela carne de extrema qualidade, que aí a gente fala de marmoreio 6, 7, 8, 9, Sim. ele precisa de tempo.
sabe? De idade e de alimentação. E aí é uma alimentação por muito tempo e precisa ser uma alimentação de extrema qualidade. Porque aí são muitos dias dependendo dela, sabe? Aí a importância ainda é maior. Então a chance dessa alimentação ser mais cara é ainda maior. E aí você encarece ali o produto final. E ele também traz essa desvantagem do Angus, que é uma raça que tem uma habilidade materna menor. E ele acaba sofrendo muito com os parasitas aqui no Brasil. Então, questão de carrapato, ele acaba sofrendo mais, questão com calor, ele sofre mais. Então, o manejo dele no dia a dia é um manejo mais cuidadoso, são animais que normalmente ficam mais próximos a lugares que tem mais sombra, ou que tem um curral próximo, ou que tem um manejo ali mais fácil, sabe, para ele, porque ele tem essa dificuldade de adaptação aqui com o nosso clima, mas que passa a ser super possível quando você cruza essa raça, por exemplo, com o Legal. Nelore, se a gente usar ali como F1, né, ou até o Tricross, que é quando você pega a fêmea Nelore e você inseminou do Angus. Sim. Aí nasceu então um meio sangue, certo? Que é metade Nelore e metade Angus. E aí você pega essa fêmea e insemina do Wagyu. Então você tem um animal que é 50% Wagyu, 25% Nelore e Sim. 25% Angus. Aí você traz um pouco da rusticidade de um e mescla essa qualidade do De cada potencial um da dos carne dos dois. outros dois. A ideia é, acho que de novo a gente volta no ponto que para aqui, para o Brasil, para o paladar do brasileiro, para as condições climáticas que a gente tem, qual é o melhor animal que eu posso criar? É sempre essa pergunta, ela precisa ser feita, né, Júlia? Para você poder trabalhar em cima do animal. Exatamente isso. E aí, paralelo a isso, a gente traz ali uma facilidade maior de manejo com esses animais que são mais dóceis. Então, o Nelore bem criado, claro, ele pode também ser super dócil, mas se você pegar a média, tanto o Angus quanto o Wagyu, a média dos animais, eles tendem a ser mais dóceis. Mais dóceis, eles tendem a ter um manejo mais tranquilo. Um manejo E mais aí, tranquilo, você gera menos estresse. Menos estresse, você tem mais qualidade na carne. todas as etapas que a gente já comentou aí, né? Ou seja, a seleção dessa raça, a seleção é muito importante, né? Da mistura aí, vamos dizer assim, desse cruzamento que vai ser feito, né? Exatamente. E aí que eu acho que é legal pontuar na diferença das raças também é, por exemplo, o Nelore, como ele é um animal mais precoce, você tem ali uma quantidade, vou É, dar um exemplo de dias de confinamento, tá? Você coloca ele ali de 90 a 120 dias de confinamento, ele tende a já ter dado o melhor da carne dele. Ele, a partir dali, ele vai criar mais capa de gordura, é, que é o que pra gente não é interessante, porque aquele não, excesso, imagina a picanha, você tem a picanha ali, aquela gordura em cima da picanha começa só a crescer e o volume de carne não, e nem o marmoreio. Isso pra gente não é interessante. Então ele tem um ponto ali, né, de equilíbrio para entregar o melhor resultado, que tende a ser um ciclo mais curto. Aí você entendi. entra o Angus. O Angus já você consegue dias um pouco mais. Você entra ali 120, 200 dias, 200 e poucos dias, dependendo do animal. Esse animal ainda agrega carne, em volume de carne e marmoreio. Depois disso, esse animal acaba acumulando também só capa de gordura. Entendi. Aí você entra no Wagyu, que vai um pouquinho acima dessa faixa de Legal. confinamento. Então, ele passa um pouquinho dos 200 e poucos dias, ele pode chegar nos 300, depende, ele tem que entrar um pouco mais tardio. Se ele entrar na mesma idade que o Nelore entrou no confinamento, ele também vai acumular muita capa, não tem como. Então, tem que ser um animal que entra mais velho para, com uma quantidade de dias de coxo ali razoável, chegar no resultado que a gente quer. Ou seja, ele tem, leva-se mais dias, porém dias com ganho, né? Ou seja, quanto mais tempo ele fica, ele está ganhando, né? Está ganhando rendimento, está ganhando gordura. Então, é diferente do Nelore, né? Ele chega, como você falou, chega num platô. Chega numa hora que ele não tem mais É ganho, ele como, tem que tirar. vamos pensar de uma forma assim, leiga falando, três frutas que amadurecem em tempos diferentes. E aí Exato. você tem o Nelore, que tem um tempo de amadurecimento, e a partir daquele tempo aquela fruta começa a ficar pior. Você tem uma outra fruta que demora um pouco mais Isso. para amadurecer, que seria o Angus, e você tem o Wagyu, que ainda é acima disso e demora ainda mais tempo para chegar no melhor resultado. Legal. E aí, quando a gente parte para a nutrição, Júlia, independente do cruzamento, da genética utilizada, do animal PO, né, ou por origem, como é que se dá aí a nutrição? Você falou, por exemplo, um ponto interessante. Quando se tem mais tempo em coxo, tem que ser uma alimentação diferenciada, é isso? É uma mais enérgica? Como é Ah, que é? normalmente, num confinamento, a gente trabalha com três níveis de alimentação, tá? Imagina que o boi, quando ele entra no confinamento, ou o animal, ou a novilha, ele está vindo de uma recriar pasto, onde provavelmente ele começou a ter uma introdução da alimentação, mas ainda ele tem pasto.
Então, quando você coloca ele no confinamento, você precisa fazer uma dieta onde a proporção do volumoso, ou seja, do capim ou da silagem, para quem não sabe o que é silagem, ela pode ser tanto de milho quanto de cana, mas é basicamente ou a cana, o milho com o talo moído, né? E aí ela tem um processo que ela tem que ficar no silo dela tanto tempo para acontecer, enfim, processos para chegar ali à alimentação da melhor forma. E aí você tem essa proporção de volumoso maior do que a proporção energética, vamos colocar assim. Sim. Depois você passa por uma segunda fase da alimentação desse animal, onde essa proporção de volumoso diminui um pouco e a proporção energética aumenta. Depois você vai para a fase de terminação, onde essa proporção muda mais uma vez. E você diminui esse volumoso mais uma vez e entra com essa outra parte energética. E aí você fala, Júlia, mas o que poderia ser essa parte mais energética? A gente tem algumas opções. A gente tem hoje que é muito usado o milho, tanto o farelo quanto o grão. A gente tem a soja, que ela é muito utilizada, tanto o farelo quanto o grão. Ah, Uhum. mas o que é melhor? Depende da sua necessidade de nutrição, sabe? Depende do que você quer, depende de quantos dias aquele animal. Ah, tem a polpa cítrica, tem também. Tem pessoas que dão ela peletizada, tem pessoas que dão a casca da laranja. Então, na verdade, imagina que o boi, ele tem um nutricionista. No nosso caso, a gente trabalha com a Nutron, lá na fazenda, e ela é responsável por equilibrar essa dieta em cada fase de vida desse animal, né? A Nutron é um braço da Cargill, que sempre atendeu a gente lá em casa muito bem, e eles fazem essa compensação. Então, quando esse animal entra no confinamento, ele exige tanto de tanto. Quando esse animal está numa fase Entendi, intermediária, entendi. essa proporção muda. Quando esse animal vai para a fase final, essa proporção muda mais uma vez. O que é muito legal falar que é no mundo real é, dependendo da época do ano, você tem alguns insumos e você não É, tem. Não é, ah, exatamente. eu Tem que se quero adequar esse ao insumo ambiente, aqui, né? o ano... você tem que se adequar ao ambiente. Então, tem alguns tipos de insumo que se enquadram naquela categoria. E dependendo da época do ano, você vai fazer uma composição com aquilo. Paralelo à alimentação mesmo, você tem um núcleo que a gente chama que é como se fosse o suplemento daquele animal. Esse Sim. núcleo ele tem vitaminas, ele tem minerais, ele tem algumas coisas que para o seu objetivo ele vai ser formulado. Tem alguns núcleos que são padrões de mercado, aí você tem para um animal mais commodity, você tem para um animal mais premium, e você tem alguns núcleos que podem ser feitos sobre demanda para a sua necessidade, né? Mas basicamente dessa forma você compõe a dieta, e aí o tempo que cada animal vai ficar nessa dieta, essa dieta de adaptação, essa dieta no meio do caminho, né? Essa dieta de terminação, vai depender do seu objetivo com ele. E aí o seu objetivo com ele volta com a raça que você escolheu, né? Legal. Então tá tudo Tá tudo interligado. interligado. Legal. O Leonardo perguntou qual a diferença no paladar de uma carne comum e de uma carne de qualidade, né? Então, assim, o que eu vejo hoje, por exemplo, quando você tem uma carne de qualidade que traz essas características que a gente mencionou no começo, a questão da gordura entremeada, por exemplo, a gordura é palatabilidade, né? A gordura é sabor. Às vezes você abate um animal precoce buscando aquela maciez, mas tem um grau de marmoreio legal, você vai ter sabor naquela carne, né? Um sabor que compensa, né? Ou seja, talvez você não tenha um sabor de Uhum. carne, porque é um animal que foi abatido precocemente, não teve tempo de pasto, não teve tempo de vida, né? Mas a gordura, de certa forma, compensa. Então, eu acho que isso é muito relativo, né? É difícil você falar um sabor, sei lá, uma característica organoléptica específica para carne de qualidade. Eu acho que é um mix de coisas, né? É uma gordura Ah, eu, saborosa, uma gordura saudável, uma carne depende da idade do animal, que tem sabor, outra que deixa a desejar. Então, enfim, eu acho que é muito relativo isso, né? acho que é relativo, concordo com você, e a gente volta no ponto que depende para quem. Às vezes uma carne de qualidade para mim é diferente do que uma carne de qualidade para você. Agora, um ponto que você colocou aí que eu acho interessante é por que que a gente associa essa questão com o animal precoce ser macio e um animal mais velho ser duro, né? Às vezes as pessoas têm isso, as pessoas Isso. chegam e falam, vê uma picanha de 1,5 kg, 1,8 kg, e fala, nossa, eu não posso comprar essa picanha porque ela vai estar dura. Existe esse preconceito ali, porque, de novo, do animal criado dessa forma a pasto extensivo com longas distâncias para ser percorridas, quanto mais tempo ele ficar andando longas distâncias para comer e para beber, mais ele vai endurecer. Então, se você Exatamente. pegar ele mais jovem, ele vai estar mais macio, né? É. Logicamente. Mas se você pega esse animal de novo e coloca ele em condições onde ele não precisa andar muito, nem para comer, nem para beber, e ele tem uma sombra para descansar, e ele tem um bem-estar, ele tem baixo estresse, esse animal não vai endurecer. E aí essa picanha pode ter também 2 quilos, pode ter 1,5 kg. Então a picanha de 1,5 kg não necessariamente é pior do que uma picanha de Sim, 600, 700, sim. 800 gramas, ao contrário. Aí a gente volta especificamente na picanha,
aquela técnicazinha da terceira veia, né? Que você vai olhar Sim. ela ali para saber aonde vai o colchão duro, porque sim, tem empresas que fazem isso, de colocar um pouco de colchão duro na picanha, e você vai às vezes no mercado e fala, olha aqui, essa picanha tá R$ 39,90 o quilo. E aí, quando você vai olhar a quantidade de colchão duro que tem nessa picanha, é muito Isso, grande. muito grande. Então, de novo, conhecer um pouco melhor, seja do produto ou seja do processo, para você ter boas decisões. É bem isso aí, tem toda a razão. Para quem não sabe aí, ou seja, talvez não tem muita gente ainda que não entende, né? O que é o marmoreio é essa gordura intramuscular aqui, né? Decorrente de adipócitos de gordura que são preenchidos ao longo da vida desse animal. Tudo isso que a Júlia falou aqui, galera, traz esse resultado aqui, ó. Que pode ser mais, pode ser menos, aí depende muito do consumidor, depende do objetivo, como você bem pontuou. Poxa, Júlia, acho que é isso aí, Exatamente. cara. A gente abarcou todos os pontos, a gente falou no geral de tudo que está associado diretamente a uma carne de qualidade, da porteira para trás, né? Talvez teríamos que ter uma outra live para falar da porteira para frente, que envolve o abate, né? A indústria, o abate, o porcionamento, tudo aquilo que também tem uma grande importância e é determinante para esse produto final, né? Mas a gente pode marcar uma outra live para isso aí. Mas o que a gente se prontificou a falar, eu acho que a gente falou muito bem. Você está de parabéns, você manda demais. Eu vou concordar com a sua mãe. Você tá, ó, nota 10. Imagina, eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui, estar falando com você, estar falando com esse pessoal que entrou aqui, está interagindo e não para de entrar gente. Isso Estou é achando legal. ótimo isso daqui. Podemos marcar outro assunto para falar mais de criação. Eu acho que a criação é um papo muito longo, é Muito um papo que as pessoas longo. precisam ouvir. Pouca gente tem acesso, pouca gente tem conhecimento. Normalmente as pessoas que criam não falam muito ao público, então as pessoas Isso. realmente não têm esse conhecimento, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa para falar. Eu acho que sim, a parte da indústria vale a pena trazer o abate, que é um assunto delicado, mas também é importante, também faz parte, Isso. vale a pena trazer a Isso. desossa, vale a pena entrar em rendimento, vale a pena entrar em corte, sabe? Talvez a gente Tudo. conversar, bater um papo sobre, vamos fazer um mapa de cortes aqui, o que é dianteiro, o que é Isso. do Boa. traseiro, o que que vai, o que que não vai, enfim, que acontece, né? Depois de toda essa parte de criação, como é que chega aquele produto ali até Isso. a gôndola, acho que é um processo, mas fico à disposição, te agradeço um monte. Já falei no começo, mas volto a falar aqui que admiro o seu trabalho. Fico Poxa, feliz é quando a gente recíproco. consegue criar alguma coisa juntos. Eu acho que o mercado realmente precisa de pessoas que estão dispostas a levar conhecimento, além de serviço, além de produto. Acho que todo conhecimento é válido, então conta comigo. Agradeço aqui o pessoal, a minha mãe que não para de elogiar. Quem tem mãe tem tudo, não Tem adianta. tudo, velho. Meu pai É isso que, aí. meu pai que participou aqui ativamente também com a gente. Gabi, que acabou de mandar mensagem É aqui que isso está aí, pronta para o Gabi. curso. A gente Valeu, vai Rodrigo. contar com você lá fazendo nossos Com vídeos. certeza. Cada pessoa, enfim, que entrou, que participou, se tiver mais alguma dúvida e quiserem mandar aí para o Moisés ou Coloque para mim, aí. a gente fica à disposição para responder. E, de novo, obrigada. É um prazer e conta comigo. Beleza, show de bola. Exatamente, galera. Quem tiver dúvidas aí, quiser colocar aqui até depois da live, tá? Essa live vai ficar salva aqui para vocês aí que não conseguiram assistir. Eu vou falar um pouco sobre ela na semana, trazer a galera para ver um conteúdo desse que é muito rico, contribui muito para o nosso contexto, principalmente o contexto da carne. A gente tem uma distância muito grande entre tudo aquilo que está antes da gôndola do mercado para o churrasqueiro. Então, o churrasqueiro hoje entende muito de corte, entende da carne, mas ele não sabe o que foi feito, o que é feito, todo o trabalho que se tem para chegar aquela carne ali do jeito que ele quer, né, no jeito que ele espera. Então, trazer esses temas é uma responsabilidade nossa, né, Júlia, como pessoas que estão envolvidas na cadeia de alguma forma, né? Acho que Bom, sim, e acho que da mesma forma que para você que está mais no meio dos churrasqueiros é importante trazer isso. essa bagagem toda que a gente conversou aqui, eu acho que para a gente que cria e que busca fazer um processo, não vou dizer melhor não, mas um processo diferente, um processo talvez com mais cuidado, com mais respeito, Exato. é de extrema importância que no final a pessoa também saiba manusear esse produto, a pessoa também Isso. saiba fazer essa carne da melhor forma, sabe? Porque querendo ou não, é um processo aqui que a gente está falando que às vezes dura, sei lá, de 24 a 36 a 40 meses, Exato. produzindo o animal, criando esse animal da melhor forma, buscando ali a melhor equação do meio ambiente com o animal, com o homem, e aí chega na ponta final e a pessoa não sabe fazer. É. Ou não sabe algum detalhe. Então, assim, isso também para a gente pega, né? Então, quanto mais pessoas entenderem um pouco mais do processo e entenderem ali a parte final dele, como
finalizar, vamos colocar esse trabalho, valorizar esse animal, vamos colocar assim, porque foi um animal que, querendo ou não, deu a vida e foi feito com muito cuidado para chegar ali no nosso, na nossa mesa, na nossa casa, no nosso restaurante e ser apresentado da melhor forma. Então, o que eu puder também contribuir para esse lado, Vamos nessa. conta comigo e a gente está junto. Bacana, vamos nessa. E para fechar, galera, a gente está com um projeto lá no Açougue 61, né? É uma experiência com a parrilha, ou seja, você vai lá, tem os cortes da casa, né? Todos os cortes, putz, pesados, com gramatura ideal ali para você, para uma porção individual, também para compartilhar. Todos os cortes do açougue, ou seja, cortes que são aí provenientes da própria pecuária deles. E tá lá à disposição. Eu tô lá às quartas-feiras de meio-dia às 3 da tarde para servir esse corte para você escolher o corte, escolher o acompanhamento, a gente preparar e você ter essa experiência com tudo isso que a gente está falando aqui num pedaço de carne, num steak. Então, quem estiver aqui ó, em Brasília, pula lá amanhã que eu estarei por lá junto com a Júlia, viu, galera? E vou fazer um agradecimento especial para o Ricardo, que está aqui, que é um grande amigo, que me apoia, acho que em tudo que eu faço. E ele está aqui e mandou palminhas aí algumas vezes. Legal. Obrigado, dá um beijo na Camille também. E a gente está junto, turma. Vamos nessa. Vamos nessa. Valeu, Julinho. Obrigado a todo mundo aí. Live vai ficar salva. Mais uma vez, muito obrigado, amiga. Te vejo amanhã na nossa lida. E vamos nessa. Um abração. Um pouco antes do meio-dia, tô lá ansiosa para essa parrilha. Não vou nem jantar hoje. Vamos que vamos. Tchau, Valeu, tchau. galera. Um grande Obrigada. abraço. Esse foi o Papo Expert com a Júlia Sestes, falando sobre carne de qualidade, pecuária de corte de qualidade. Um abraço.